Boa noite, paz. Vamos continuar orando mais um instantinho? Feche teus olhos. Ele habita no meio dos louvores, recebendo a tua presença. Deus Ele está, o eterno, o onipresente. Ele está aqui. Mas quando nós o louvamos, nós fazemos parte daqueles que o louvam dia e noite aonde Ele habita. Eu quero que você se veja na presença dEle. Não nesse lugar físico onde você está agora, mas na presença de Deus. Ao redor do trono. Com seres celestiais que o adoram dia e noite. E a tua adoração é preciosa também. Somos aqueles que por fé o enxergam. A quem Ele deu revelações que os anjos gostariam de conhecer. A Ti nós levantamos as nossas vozes, Senhor. E que suba a Tua presença como um incenso suave, como um perfume agradável. Que seja a expressão da verdade do nosso coração, e em espírito e em verdade. Nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Por Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. A uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha o Teu reino. Por Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. A uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha o Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Por Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. A uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha o Teu reino. Pega a sua voz. Por Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. A uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha o Teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Deixa eu chegar mais perto, Senhor. Grande é o Senhor, poderoso. Ele é digno.
quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou ele fazer ele enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou ele fazer ele enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Erga suas mãos aos céus, cante: grande é o Senhor, grande é o Senhor, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho aonde vou. Somos teus, Senhor. Teu pra sempre eu sou. Toca-nos nessa noite, Pai. Toca o nosso coração. Dá-nos a visão que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor desenhou desde o princípio. Eu chamo a existência esse projeto seu vindo sobre cada um de nós, edificando as nossas vidas, para que uma vez vivendo o teu modelo possamos edificar as nossas casas. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr
como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto a tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia, vem de dentro cada cor desse jardim, desde que a luz nasceu, e nada é tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar, que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Esse amor, esse amor, sou mais uma vítima, ele me tem desde o primeiro dia, nosso encontro já se aproxima, eu posso te ouvir chamar meu nome, vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol, eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar, e das minhas feridas saia poder pra curar, que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Recebe a nossa oração, Senhor, que das minhas feridas, sim, cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar, até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia
dia da sua glória. E que assim seja. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Sopra um vento de descanso sobre cada um de nós, Senhor. Nós temos a mente de Cristo. Portanto, enche a nossa mente com os pensamentos de Cristo. Aquele que não se desespera, pois conhece o fim de todas as coisas e sabe que o fim é bom. Dê-nos planos, estratégias, Senhor, para atravessar toda e qualquer dificuldade, sempre glorificando o Teu nome, sempre Te anunciando ao mundo. Enquanto aprendemos, que o Senhor possa ensinar através de nós. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória, o Senhor. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei.
chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho. Chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho. Cante pra Ele. Porque dele e por Ele, para Ele, são todas as coisas e também sou seu. Volte pro colo do teu Pai hoje. Porque dele e por Ele, para Ele, são todas as coisas e também sou seu. E como é bom ser seu, Senhor. Porque dele e por Ele, para Ele, são todas as coisas e sou seu. Porque Ele e por Ele, para Ele, são todas as coisas e chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho
de volta. Cante pra Ele. Aplauda Ele. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Celebramos Jesus, o menino nasceu. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Oh,
Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor. Sim, continue, continue. Tu és santo, santo é o Senhor, Tu és santo, santo é o Senhor. Suas vozes. Tu és santo, santo és tudo que nós precisamos, Senhor. Santo é o Senhor. Sim, Jesus, sim. E que a Tua santidade nos invada. Sim, sim. Enche-nos, Senhor, de sabedoria, enche-nos de entendimento. Eu oro para que Deus potencialize a tua sensibilidade à presença dEle, à voz dEle. A voz do Senhor é suave. Eu oro para que Ele nos atraia para esse lugar secreto. Não é uma moda falar do lugar secreto. Talvez seja a coisa principal de uma vida com Cristo, é você ter um tempo a sós com Deus. Nem que você precise se fechar dentro de você, no meio de uma multidão, para poder ouvir Ele falar. Eu preciso aprender a entrar nesse lugar, até que eu desenvolva a habilidade, dada por Ele, é claro, de ouvir a voz dEle no meio de um barulho, no meio de uma guerra, de conseguir ouvir Deus no meio de muitas vozes. São muitas vozes falando com a gente nesses dias, mas a voz do Senhor é uma só. Então, que Ele nos dê ouvidos para ouvir a clareza do som da sua voz, porque as palavras dEle são vida. Amém? Quando Deus fala, um dia nasce. Na criação, eu acho interessante falar da criação, porque Deus fez o primeiro dia e termina dizendo assim, então houve tarde, manhã, e esse foi o primeiro dia. E aí, sabe como é que o segundo dia começa? Não começa com o sol nascendo. Começa assim, então disse Deus. Ou seja, quando Ele fala, o dia começa. Até que Ele fale, você ainda está no mesmo dia. Por isso eu preciso ouvir a voz de Deus todos os dias. Amém?
para que novos dias comecem na minha vida o tempo inteiro, novas fases, novas estações. Eu profetizo sobre a tua vida, sede e fome pela palavra e pela presença de Deus. Sabe, consuma tudo que vem a respeito do Senhor. A oração, meu irmão, Deus sabe tudo que está no teu coração, mas quando eu oro, eu me ponho na presença. Quando eu oro, eu tomo consciência de que eu estou falando do ambiente onde Ele ouve. Ou seja, eu me encontro na presença de Deus quando eu oro. Então, uma vida de oração, muito mais do que eu ficar trocando ideia com Deus, é eu estar na presença dEle, ouvindo o que Ele tem para dizer para a minha vida. E todo o meu ser é afetado pela glória que emana da presença de Deus. Meu corpo, alma e espírito. Você está procurando por saúde, existe um lugar onde você é completamente saudável. É na presença de Deus. Se você está procurando sobriedade, sanidade, clareza nas ideias para tempos como esse, sabe? Tipo assim, eu sei que muita gente perdeu o emprego nesses tempos. Talvez seja a oportunidade de você ter um emprego melhor do que o que você tinha. Sabe, muita gente pode ter perdido o seu negócio, mas Deus pode estar te dando a ideia de um negócio muito mais interessante do que aquele que você tinha. Você é um filho de Deus e Deus quer usar você para transformar o mundo. Amém? Aqueles que quando você lê a Bíblia, principalmente nos livros dos profetas, quando eles estavam em situações difíceis, Israel sitiada, o exército da Babilônia ao redor e o profeta clamando no meio da cidade, parece que esse cara está alheio ao tempo, mas ele estava sofrendo tudo que aquela cidade estava sofrendo também. Só que quando você tem um entendimento a respeito de eternidade, parece que o desespero não chega no teu coração, porque você está ouvindo aquele que tem planos bons, aquele que está dizendo, se eu não me engano foi o profeta Jeremias, que Deus mandou ele comprar uma terra numa terra que estava sitiada. E Deus fala, compra aquela terra que é da tua família e lavra a escritura, tipo, a cidade está sitiada, vão perder tudo, e ele está comprando terra e lavrando a escritura. Para que isso, Senhor? Para que fique registrado que ainda se comprarão terras e casas nessa terra, nesse lugar, comprar terra nessa terra, enfim. Mas o que é que Deus está dizendo? Ele quer usar o seu povo como um sinal profético de que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será, amém? Tudo isso vai passar e eu oro para que Deus libere tranquilidade no seu coração. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim, está olhando o quê, meu irmão? Você está no culto de homens, está olhando o quê? Que conversa é essa? Tipo, não falo com mascarado, né? Tipo assim. Pastor Thelmo, obrigado pelo convite, meu brother. Aquela galinha com polenta me convenceu e o irmão está me devendo. Amém? Pode tomar teu assento, fica à vontade. O pastor era militar até semana passada, então eu entendi como a coisa funciona aqui. Se não mandar sentar, o cara morre em pé. Amém? Eu estou bem feliz de poder estar aqui. É a minha primeira viagem para pregar desde março, desde que o mundo acabou. Enfim, eu estou feliz demais. Eu não sei se eu ainda sei pregar ou se eu estou entalado. Vocês vão ter que me aguentar, meu irmão. Tem muita informação para dar. Mas assim, falando sério, eu orei a respeito dessa reunião. E talvez o que a gente fala num culto de homens, a gente pudesse falar para a igreja inteira, porque afinal de contas, quando Deus fez o homem, Ele fez macho e fêmea. Amém? A sua imagem e semelhança, ou seja, tanto homens como mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, isso eu poderia estar pregando para qualquer tipo de pessoa, e inevitavelmente eu acho que eu vou sair pregando isso por aí, até que Deus me mande falar outra coisa, mas vocês foram sorteados de ser a primícia, amém? Vai ouvir isso em primeira mão, é mais uma meditação. Ouça isso, é mais uma meditação a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Porque se tem um lugar que a gente é completamente feliz e satisfeito, é no centro da vontade dEle. Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 1. Deixa eu pôr meu óculos, senão eu não sei nem o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 28. Perdão, a partir do verso 27. Gênesis 1, 27. Posso ler? Amém? Está todo mundo no aplicativo, não tem mais aquelas folhas voando, tudo, só eu, né? E eu quis fazer uma moralzinha, mas eu trouxe minha Bíblia aqui também. Aqueles crentes, tipo, não, eu gosto da Bíblia de papel. Vai chegar um cara com um pergaminho gigante, essa Bíblia aí de livro, meu irmão. Muito moderninho, pergaminho que é a parada. Gênesis 1, 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra.
Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam no chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era bom. A noite passou, veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia Deus havia terminado de sua obra e criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos havia brotado da terra, pois o Senhor Deus ainda não havia mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida nas suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Somente até aí. Eu não sei se você percebe que nesse breve relato aqui que eu li, Deus está criando o homem duas vezes, amém? Ele cria no sexto dia e Ele cria depois do sétimo dia. E o que eu queria estar falando, o que eu senti de estar compartilhando com vocês aqui nessa noite, principalmente por ser um culto de homens, a masculinidade ela tem sido quase que jogada na ilegalidade no tempo que a gente está vivendo. Já virou quase que proibido ser homem, já é crime ser homem. Tipo, daqui a pouco é ilegal e eu fico com medo daqui a pouco seja pecado ser homem. Meu irmão, a coisa não está fácil para você. Amém? Assim, eu tenho participado de muitas conferências de homens e para mim o maior milagre delas é que os homens vão. Amém? Pensa que isso aqui é um milagre. Tipo assim, você sabe que você veio aqui para alguém que não é melhor do que você te falar o que é ser homem. E tipo assim, como se você precisasse saber o que é ser homem. Eu não vim aqui para isso, amém? Mas eu vim aqui simplesmente para a gente meditar no princípio das coisas e no que é a evidência de que nós somos homens. Sabe, eu sou filho de um homem nordestino do sertão da Paraíba. E o jeito do meu pai educar filhos era bem simples, amém? Tipo, seja homem, meu filho. Se no carnaval você pusesse uma peruca, tipo, tá com vergonha de ser homem, meu filho? Era tipo aquela questão, eu acho que o pesadelo do meu pai era ter um filho gay. Então, ele, meu irmão, ele tentou deixar bem claro que a gente tinha que ser homem lá dentro de casa. Ou seja, tinha que ter evidências. E o pior é que na minha adolescência eu tinha um grupo de amigas e eu não peguei nenhuma delas. Então, tipo assim, meu pai ficava olhando eu andando com aquelas amigas e eu não pegava elas, tipo assim. Eu pegava as amigas das minhas amigas, não elas. Elas eram minhas amigas de verdade. Foram minhas amigas pro resto da vida. Mas, tipo, aquilo era uma crise, meu pai. Ou seja, meu pai queria alguma evidência de que eu era homem. Muita gente, hoje em dia, tem crise de identidade, enfim. Eu me lembro que uma vez eu vi um profeta falando que ele foi aconselhar o cara, o cara chegou para ele e disse, aconselhar, eu não sei se eu sou homem, se eu não sou. Aí o profeta falou, e é um cara militar, ele era marine, lá americano, vai quadrado do bigode, falou assim, meu irmão, vá no banheiro, dá uma olhada no encanamento. Essa é a profecia para a tua vida. Tipo assim, simples. Está aí a palavra profética. Os antigos, eles eram mais simples, né? Menos complicado. Ou seja, parece que a gente precisa de ter alguma evidência. Deixa eu vir para a luz da Bíblia. Porque quando Deus criou o homem, Ele deu uma série de tarefas que parece que é uma ocupação para o homem, mas na verdade são evidências de que esse homem é o homem. Bem simples. Deus os criou à sua imagem. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que rastejam no chão. Você percebe que isso não é simplesmente uma tarefa ou um ofício, isso é uma evidência de que você é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Encham a terra, sejam férteis, vocês são abençoados. Dominem sobre as coisas, não sobre uns aos outros, mas dominem sobre as coisas. E eu fico pensando nesse tipo de evidência e ela basta para provar que eu sou quem Deus me fez para ser. Amém?
esse negócio de Deus está colonizando essa terra que era há pouco tempo sem forma e vazia, com seres feitos à sua imagem e semelhança e com uma direção. É isso que eu espero que vocês façam. E assim, eu aprendi no ensino que eu ouvi há algum tempo atrás de um ancião. Eu amo ouvir os mais velhos, os mais antigos. E ele falando sobre, por exemplo, os 10 mandamentos, e aquilo abriu meu entendimento para todo mandamento que vem da parte de Deus para mim. Ele disse que os 10 mandamentos não são simplesmente ordens, mas ele falou, o que sai da boca de Deus é profético, ele chama a existência, ou seja, os 10 mandamentos são profecias, é Deus falando como é que o povo dele é. Não está dizendo como é que você tem que ser para ser dele, está dizendo como o povo dele é. O meu povo não matará, o meu povo não adulterará, o meu povo, enfim, vocês conhecem os 10 mandamentos. Ou seja, ele está liberando palavra profética, que você fala, eu sou povo de Deus, esse é o meu Deus e eu sou dele, então é isso daí que ele está dizendo que eu sou, e pronto, e eu assumo a minha natureza que Deus liberou sobre a minha vida. E cara, quando eu simplesmente creio e ponho isso em prática, a evidência aparece. Eu já não preciso provar nada para ninguém, porque o que eu sou, Deus testifica. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém? Então eu estou só querendo construir um pensamento aqui com vocês, porque esse foi o primeiro Adão, esse é o primeiro homem, e Deus está liberando essa identidade sobre ele e está dizendo, é isso que um homem faz. É isso que Deus espera de um homem. Deus não esperou desse primeiro homem que ele falasse grosso em casa, que ele mandasse, que ele fizesse acontecer, que ele ficasse rico. Ele não está mandando que ele fosse campeão em tudo que ele faz. Ele não está mandando nada disso, ele está dizendo, ele está os abençoando. Ou seja, quando Deus está me abençoando, Ele está liberando algo sobre mim. A habilidade, Ele está liberando a graça para que aquilo aconteça. Tipo assim, Deus está mandando eu cuidar de um jardim que é autocuidante. Tipo assim, Ele já planta um jardim e depois me põe para cuidar de um jardim. Nem fui eu que plantei, foi Ele. Ou seja, quando Deus me abençoa, Ele está dizendo, vai. E no ir, tudo o que você precisa está embutido e vai fluir da tua vida. Amém? Quando você simplesmente aceita a identidade que Deus te deu, toda essa natureza ela vem à existência, porque é isso que você é. É isso que Deus diz que você é. Então isso começa a acontecer. Naturalmente, vocês conhecem a história, o primeiro homem pecou, a coisa desandou. E até que Jesus viesse, a humanidade foi produzindo caos e caos e caos e caos e caos. De repente veio o segundo Adão, que é Jesus. E o Filho do próprio Deus se fez carne. Deus se envia. Deus envia Ele próprio. Amém? Os três são um. Pai, Filho, Espírito Santo são um só. Então Deus se envia na pessoa de Jesus. Se envia como Filho para que esse Filho, concluindo a sua obra, nos fizesse todos como Ele é. Filhos de Deus. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Então Ele é o primeiro, Ele era o único, mas Ele se tornou o primeiro. Entende isso que eu estou te dizendo? Ele era o único, não tinha nenhum outro filho de Deus. Mas depois que Ele concluiu a sua obra, Ele é o primeiro de muitos. Ou seja, nós somos filhos de Deus porque Ele concluiu a sua obra. Amém? O que eu acho interessante, e eu queria que você simplesmente ouvisse, eu não vou pedir para você abrir a tua Bíblia para a gente ganhar tempo. Está em Mateus 28. Quando esse segundo Adão, que é Deus, conclui a sua obra, ele tinha um grupo de discípulos que andaram com ele. E ele, antes de partir para o céu, partir para a glória, ele libera a grande comissão. E assim, é uma impressão que eu tenho, eu não vou arriscar dizer que é isso que quer dizer, não, mas é uma impressão que eu tenho. Como eu disse, eu quero aqui meditar com vocês a respeito das Escrituras, porque a partir de Jesus, parece que Deus está começando novas todas as coisas, amém? Não parece, Ele realmente começou tudo de novo. Mas olha aqui, quando Jesus está para subir aos céus, Mateus 28, 38, se eu não me engano, com o óculos fica bem melhor. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, ou seja, conclui tudo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso.
eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Cara, eu acho bem interessante, porque quando Deus faz o primeiro homem, Ele diz o que esse homem vai fazer em relação à terra, como ele vai encher a terra, como ele vai discipular a terra, como ele vai, enfim, dominar sobre todas as coisas. Quando Jesus está para subir aos céus, Ele vira para aqueles que Ele gerou em fé e diz para eles praticamente a mesma coisa, só que numa nova dimensão. Vocês vão por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Vocês vão batizá-los, ou seja, eles vão nascer de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A impressão que me dá é que Deus está começando de novo a colonização da terra. Não agora simplesmente a respeito de seres humanos que acabaram de nascer, mas a respeito de uma humanidade que Ele redimiu e está começando de novo na pessoa de Jesus. Amém? Parece que Ele está liberando de novo. Tanto que, por exemplo, eu e minha esposa, a gente não tem filhos naturais. E muita gente cobra, mas e encher a terra? Aí eu falo, querido, quando Deus falou aquilo para o homem, a terra estava vazia. Você concorda que a terra encheu? Está cheio, cara. Tipo, a terra não está precisando de mais gente. Não é desculpa, amém? A gente simplesmente optou por não ter filhos. Mas eu descanso no fato de que, poxa, na Bíblia não aparece nenhum filho de Paulo, nenhum filho de João. Pedro tem evidência de que ele era casado porque Jesus curou a sua sogra. Não aparece filho de Pedro. Ou seja, não era mais um mandamento que você precisa cumprir aí, tipo ter filhos, senão você não é um abençoado. A parada agora são filhos e filhas na fé, são pessoas que agora você vai gerar no Espírito. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, vocês vão ser como pais deles, vocês vão ensinar eles a andar por essa terra, vocês vão ensinar tudo que eu ordenei para vocês, vocês cumprem essas ordens à risca, enquanto vocês cumprem essas ordens, eles estão aprendendo como fazer, então vocês ensinam o que eu ordenei. Não é inverso, não é a respeito de eu ficar dando ordem para as pessoas, é a respeito de eu obedecer radicalmente aquilo que Deus me ordenou a fazer. Enquanto eu faço isso, as pessoas aprendem a fazer como eu faço. Amém? Já não é mais a respeito de você dizer para a pessoa o que fazer, é você ensinar com a sua vida como fazer. Já não é mais a respeito de você vir na igreja para o pastor orar por você, é você vir na igreja para o pastor te ensinar a orar. E aí você aprende a orar e você ora na sua casa e você vai orar pelos teus filhos e vai ensiná-los a orar também. Você está entendendo? Não é a respeito de criar uma dependência, não é deixar as pessoas mamando em você a vida inteira. É a respeito de você desmamá-las no tempo certo e ensiná-los a caminhar. E saber que isso funciona. Amém? Por que eu li em Gênesis até a segunda formação do homem? Porque, cara, a Bíblia é interessante demais. O primeiro homem fala da formação dele, das direções que ele recebeu, de Deus descansando. Mas quando ele forma o segundo, quando ele forma de novo, é um mistério isso, como aparece ali na Bíblia. Então, Deus plantou um jardim e Deus formou o homem da terra do jardim. Parece que já tem um outro nível de formação ali, mas o interessante onde eu quero me apegar é que nessa segunda, chamamos assim, formação do homem em Gênesis, Deus sopra do seu espírito nas narinas do homem. E aqui é o primeiro relato do Espírito de Deus entrando dentro do homem. E é interessante isso, porque Jesus dá essas direções para esses caras que ele acabou de formar, e alguns dias depois, eles estão sendo cheios do Espírito de Deus. Ou seja, esses que agora receberam essa direção estão sendo capacitados pelo próprio Deus a fluir como o próprio Deus. Isso não é uma heresia, o Espírito é do próprio Deus, amém? Não é um Espírito série B, não é um espírito de segunda classe, crianças não têm um Espírito Santo Júnior, não existe, só tem um Espírito Santo, é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus que veio sobre Jesus é o mesmo que estava sobre a face das águas na criação de todas as coisas, é o mesmo que veio sobre a igreja em Pentecostes, e eu tenho uma boa notícia para te dar, ele não foi recolhido. Amém? Ele é quem está no nosso meio, é Ele quem nos ensina todas as coisas, é Ele quem nos guia pela verdade, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que, fala ao nosso coração. Deus está sentado no trono, Jesus está à direita de Deus Pai, e adivinha quem é que está aqui? É o Espírito de Deus, amém? Então eu quero simplesmente te
te dá essa boa notícia de que essa obra ela vai acontecer por causa do Espírito Santo de Deus. O Evangelho chegou até o ano de 2020, desde que ele começou a ser pregado, não simplesmente porque pessoas se empenharam em passar uma informação adiante, mas porque o próprio Espírito de Deus se comunicava, se derrama no outro e as informações chegam como que para ele mesmo. Você tem ideia de que a notícia do Evangelho abre os corações e fé nasce? Quando a fé nasce, as pessoas conseguem simplesmente enxergar aquilo que Deus está mostrando. E o Espírito vem sobre elas e as capacita para fazer exatamente o que foi feito sobre elas. E essa história não tem fim, porque Deus simplesmente vai passando de um para o outro, de uma geração para outra. E o próprio Espírito vai nos aperfeiçoando. Ele não cansa de fazer a sua obra. Ele está fazendo a sua obra nesse momento e ele vai continuar fazendo a sua obra. Amém? Então assim, nós estamos aqui no ano de 2020, num cenário que talvez nunca tenha sido visto igual na história da humanidade, onde ser homem, você tem quase que pedir desculpa porque você é homem. Dia dos Pais é domingo agora, né? Pois é, parece que o mundo comemora o Dia dos Pais com certa ressalva, tipo assim, vocês souberam da propaganda daquela marca, enfim, não vamos ficar falando disso, mas é para acabar, né, cara? Não é para ficar bravo, gente, é só para rir, tem que rir, né? Então tá. Mas para você ver onde a coisa está chegando, tipo assim, cara, é tempo da gente acordar para a nossa realidade, amém? Por que esse clamor todo contra a masculinidade? Não estou aqui dizendo que homens não erraram e cometeram atrocidades, quando não sabiam quem eram e tentaram provocar uma evidência de agressividade e de opressão, e isso tudo é real, e eu não julgo as mulheres que foram agredidas, eu não julgo o movimento delas de resposta a isso, porque ninguém as defendeu, amém? Então elas fizeram alguma coisa. Não é a resposta, mas eu aceito a denúncia contra a nossa falha, essa falha nossa. Qual é a nossa evidência? Qual é a evidência de que nós somos esses homens que Deus criou? Sabe, eu creio que a habilidade dada pelo próprio Deus a cada um de nós de continuar fazendo o que Ele diz que a gente faz. E por todo mundo. Gerando filhos e filhas, simplesmente transmitindo aquilo que nós recebemos. No meu devocional desses dias, eu estou lendo as cartas de Paulo, eu me deparei com alguns elementos que eu achei bem interessantes, que é a relação de Paulo com Timóteo. Paulo, pelas escrituras, não aparece ele sequer namorando com ninguém. Ele em alguma das suas cartas, ele dá algumas direções, e é interessante porque um cara solteiro dá altas direções para casados, para esposos, para esposas, para filhos, sendo que ele não tem esposa, ele não é esposo de ninguém e ele não tem filhos. Mas o cara fala com uma autoridade, e eu creio que é a mesma autoridade com a qual ele diz, aquilo que eu recebi do Senhor, estou passando para vocês. É interessante porque numa dessas cartas, ele está falando, isso não é um mandamento, é uma sugestão que eu estou dando para vocês. Se conseguirem ficar como eu, melhor. Mas se não conseguir, que se case, é melhor casado que viver abrasado. Ele fala, isso não é mandamento, é uma sugestão. Enfim, ele não está obrigando ninguém a ficar solteiro como ele. Mas é interessante porque esse cara, em determinado momento da sua caminhada, ele conhece um carinha chamado Timóteo, cara. E Timóteo virou o filho de Paulo. É interessante porque Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. E quando Timóteo vai sair pela primeira vez em viagem missionária com Paulo, Paulo fala, olha cara, o fato de você não ter sido circuncidado vai dar um BO danado. Então, enfim, você confia em mim, né, querido? Sabe, tipo assim, eu me lembro do pastor Luiz Hermínio pregando sobre isso, tipo assim, cara, é um cara adulto pegando a intimidade de outro cara adulto, com a faca na outra mão, falando, confia em mim. Mano, tá louco, né?
Mas isso é que um verdadeiro pai faz. O pastor Luiz Hermínio falava isso na pregação. Um verdadeiro pai, ele te circuncida para que você dê mais fruto ainda. Se cortar um pouquinho mais, ele te mutila e acaba com a tua capacidade de reproduzir. Ou seja, é você confiar demais de que aquele cara te ama como um filho. Para você colocar a sua intimidade na mão dele, ele tem uma faca na outra mão. E ele vai cortar, mas não tudo, fica tranquilo. Amém? Eu sei que esse Timóteo, ele começa então a aparecer, em cada carta de Paulo, aparece Timóteo ali. O primeiro evento que eu queria simplesmente falar para vocês, olha que legal esse daqui. Está em 1 Coríntios, capítulo 4. Por favor, abra a tua Bíblia aí que eu queria que você lesse. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 14. Primeira Coríntios 4, 14 diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ou seja, Paulo estava pegando pesado com a galera de Corinto, mas ele está falando, não estou falando isso aqui para zoar com vocês, eu estou falando isso daqui como um pai fala para um filho. Porque ainda que tivessem milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Cara, isso é bem interessante, porque assim, a gente sempre tem umas partes da Bíblia que a gente fala com mais ênfase, e é tanta ênfase que a gente dá para uma parte que a gente esquece o que vem antes e o que vem depois. Né? Sede meus imitadores. Paulo falando, quem nunca ouviu isso a respeito de Paulo? Paulo dizendo para a igreja de Corinto, sejam meus imitadores. Mas é interessante o porquê Paulo fala isso e o que ele fala depois. Ele está falando, sejam meus imitadores. Eu não estou pegando pesado com vocês para esculachar com vocês. Muito pelo contrário, eu olho para vocês e enxergo filhos. Vocês podem ter muita gente que já pregou para vocês, mas no Evangelho vocês não têm muitos pais. E fui eu que gerei vocês para Cristo no Evangelho. Então eu tenho esse cuidado com vocês. Aí ele diz, sejam meus imitadores. Podia terminar aí, mas ele continua dizendo, por esta causa. Repete comigo, por esta causa. Por essa razão. Então é por isso que eu estou enviando Timóteo para vocês. Para quê? Para vocês serem meus imitadores. Pegou isso? Olha, eu estou tão preocupado com o que vocês serão daqui para frente, não com o que vocês vão fazer, mas com quem vocês serão daqui para frente, porque um pai não está preocupado simplesmente com o que o filho faz, ele está preocupado com quem o filho se torna. Eu estou tão preocupado com vocês, que eu estou enviando um filho meu, fiel e amado no Senhor, para que ele lembre vocês dos meus caminhos. Cara, eu acho que a gente aqui está chegando no nível de maturidade a respeito de discipulado. Não é simplesmente eu dizer para as pessoas o que fazer, não é simplesmente ser chamado de líder pelos outros. Mas é a respeito de alguém andar tão perto de mim, que conhece como eu me movo, conhece as minhas motivações, conhece por aquilo pelo qual o meu coração queima. Ele conhece o meu desejo, ele conhece... se eu respirar diferente, ele sabe aonde eu quero chegar. Por isso, eu não estou simplesmente, parafrasear Paulo, eu não estou simplesmente dizendo para vocês o que fazer, mas eu estou enviando um filho meu que anda como eu ando, porque o andar dele vai lembrar vocês de como eu ando. Está vendo como isso é forte? Tipo, cara, ele é tão meu filho, ele é tão legítimo, que eu envio ele para vocês como se fosse eu mesmo. E eu creio que isso, para mim, resume o que é um discipulado eficaz. É você gerar alguém na fé, no Espírito, que funcionaria exatamente como você. Alguém que pode ir no seu lugar. Amém? Alguém que tem uma procuração, um cheque em branco.
Alguém que pode ir no seu lugar e você não tem que ficar perguntando para ele o que ele fez. Porque você sabe que ele faria o que você faria. É Paulo enviando Timóteo dizendo, o jeito dele andar, o jeito dele se mover, vai lembrar vocês de como eu me ando, de como eu me movo, de como eu ando. Ou seja, eu tenho total confiança naquilo que eu gerei e está sobre a vida de Timóteo. Amém? Tem uma outra parte. Vamos lá, me ajuda, a tecnologia me ajuda. Que está em Filipenses 2, 19 a 22. Por favor, abre aí. Filipenses 2, a partir do verso 19. Olha que legal. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Ou seja, não foi um acaso. Paulo tinha, meu irmão, tem algum BO em alguma cidade, eu estou na cadeia, mas eu estou espalhado por aí. Sabe aquele negócio? Eu não posso ir, mas estou espalhado por aí. Eu conheço um cara que que sabe exatamente o que fazer. Então, eu estou mandando Timóteo aí para vocês, para que eu me sinta animado. Você tem ideia do que é isso? É Timóteo chegando no lugar, se alegrando com o que está vendo, e Paulo se alegrando de dentro da cadeia, porque aquele que ele gerou está cumprindo a sua missão. Irmãos, isso daqui, e por aí vai, tá? Em Tessalonicenses, Paulo está falando de novo, por isso eu mandei Timóteo, porque, enfim, Timóteo era aquele cara que quando Paulo tinha que ir para um lugar e não podia, Timóteo ia no lugar de Paulo. Você tem ideia do que significa ir no lugar de alguém? Não é simplesmente fazer o que outra pessoa não pode fazer. É aquela pessoa estar naquele lugar que ela não podia através de você. E, cara, eu acho que isso é bem parecido com o que Deus fez. Porque Deus enviou a si mesmo na pessoa do seu Filho. E o seu Filho nos fez filhos de Deus. Então, meu irmão, aqui a gente chama agora a nossa identidade para outro nível. Não é a respeito mais de eu simplesmente orar em nome de Jesus. Ou cantar em nome de Jesus. Não é usar o nome de Jesus no final das minhas orações para que elas tenham poder. É orar como se fosse Jesus orando. Entendeu? Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo, eu estou aqui na pessoa de Jesus. E isso é bem forte, velho. Essa é a responsabilidade que eu e você temos, de fluir como Jesus. De simplesmente fazer a obra de Deus em nome de Jesus, cara. É com a procuração que Jesus me deu, o selo, o nosso tutor, até que todas as coisas se completem, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui conosco, amém? Ele é o selo da nossa herança. Paulo diz isso numa das suas cartas. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que nós temos uma herança em Deus. Ele aqui em nós, nos habilitando para fazer a obra de Deus. Então, quando eu fluo no Espírito de Deus, é como se Jesus estivesse naquele lugar, fluindo, porque é o mesmo Espírito. E Jesus não tem nenhum problema com isso, porque Jesus diz, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E esse negócio de fazer as mesmas obras de Jesus, só que maiores, sempre, cara, não entrava na minha cabeça, velho. Tipo, como que eu vou fazer obras maiores que as de Jesus? Não dá. Você concorda comigo que não dá? Amém? Não dá? Mas ele diz que dá. Ele diz que dá. E eu me lembro que há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, como eu falei para vocês, eu estou entalado por causa da pandemia, eu tenho que falar, cara, tenho que falar. Há bastante tempo atrás, Deus me deu um insight que pelo menos colocou o meu coração em paz a respeito desse negócio de fazer as mesmas obras.
Percebe que Jesus não está dizendo que vocês vão fazer obras melhores que as dele. Está dizendo que são as mesmas obras. Repete comigo, as mesmas. Amém? As mesmas, só que maiores. E aquilo me chocou. Só que Deus me fez enxergar de um ponto de vista que eu vi, cara, isso é totalmente possível. Fazer a mesma obra, só que ainda maior. E eu acho que isso tem a ver com quem eu sou e quem Ele é. Porque ainda que eu flua como Ele por causa do seu Espírito, eu não sou quem Ele é. Ele é infinitamente maior do que eu. Ele é totalmente Deus, amém? E eu não sou. Ele é totalmente santo, eu não sou. Ele é totalmente perfeito e eu não sou. Então isso faz com que a mesma obra feita por Ele, feita por mim, faça com que a obra feita por mim seja maior que a dele. Porque Ele é Deus, e Deus fazendo a obra de Deus. Agora, eu que não sou Deus fazendo a mesma obra que é de Deus, uau, essa obra ficou maior, velho. Tá vendo que o milagre fica... Tipo, Deus ressuscitando um morto, para Deus não é nada. Deus ressuscitar um morto. Para Ele ninguém morreu, para Ele todos dormem. Mas e para mim, que também vou morrer? Ressuscitar um morto faz com que a mesma obra seja igual, só que ainda maior. Então Deus está nos chamando para viver essa loucura, de aplicar o nosso coração a crer na identidade que nós temos nele. Bom, estamos numa reunião de homem, dá para falar de futebol um pouquinho, amém? Bem pouquinho, porque eu sei que muita gente anda com inveja de mim esses tempos, desde o ano passado, principalmente dentro da igreja. Todo mundo gostaria de ter Jesus, auxiliado por Deus. Jesus e os 11. Ah, mas ele foi embora, ele disse que ia voltar. E agora está todo mundo clamando pela volta. Está tudo certo, amém? Está tudo certo. Ele disse que ia ficar ainda melhor quando ele fosse, então a gente está esperando algo melhor aí. Mas deixa eu deixar minhas piadinhas de lado, só para te lembrar uma coisa. Vocês conhecem, pode falar de futebol com vocês, amém? Livremente, amém? Então, ninguém vai se escandalizar. Oh, o cara falou de... Não, tem a ver com a mensagem, amém? Tem a ver, fica tranquilo. Não sou só um flamenguista tendo delírios aqui. Eu estou querendo te falar de um erro que o Flamengo cometeu, que foi ter um técnico como o Jorge Jesus por pouco mais de um ano e não ter colocado um cara colado nele aprendendo tudo que ele estava fazendo. O Flamengo não se preparou para a partida dele. Não se preparou. Porque se eu sou o presidente do Flamengo, eu colocava um cara meu colado nele, que nem Timóteo. Entendeu? Cara, morando junto. Assistindo série junto, fazendo comida para ele. Tipo, passando a roupa, velho. Dando carona. Vigiando enquanto o cara dorme. Meu irmão, vai que num sonho você perde alguma... Sabe, alguém que, meu irmão, nesse breve tempo pudesse absorver o conceito que transformou o futebol do Brasil. Desculpa, eu devaneio, mas vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que isso é verdade. Vocês sabem que isso é verdade. Tá bom? Não chora. Aceita que é melhor. Transformou o futebol do Brasil. Aí agora, o Flamengo está trazendo um. Quantos sabem que o Flamengo está trazendo um? Todo mundo sabe que o Flamengo está trazendo um outro. E esse é promissor, meu irmão. Mas o interessante é que existe uma escola de futebol mundial que todo mundo concorda que é a mais top, que é a do Barcelona. E dos técnicos do Barcelona mais tops, todo mundo concorda que o Pep Guardiola é o cara. Só que o Pep Guardiola tinha um cara colado com ele por onde ele ia. E esse cara esteve com ele no Barça, esse cara esteve com ele no Bayern, esse cara esteve com ele no Manchester City, e esse cara está vindo para o Flamengo. Não chorem, que fica feio no culto de homens. Não é o Pep Guardiola que está vindo para o Flamengo, mas é o Pep Guardiola que está vindo para o Flamengo. Consegue entender? É um cara que andou junto, que treinou junto. O Rafinha, lateral do Flamengo, disse que na época do Bayern, quem dava o treino era o Domenech. O Guardiola só vinha e consertava a posição de alguém. Ou seja, o Guardiola está vindo para o Flamengo.
na pessoa do Domenech. Você está entendendo como é que funciona o discipulado? O Flamengo trouxe Guardiola. E o Flamengo, que não é bobo, já está botando um cara colado nele, porque não vai cometer o mesmo erro de novo. Então aguentem. Aguentem, meu irmão. Porque vai ficar melhor ainda. Com essa simples e breve descontração, eu queria te dizer que o princípio de discipulado não mudou, o mundo conhece. É a respeito de você honrar tanto alguém, respeitar tanto alguém, admirar tanto alguém, que você abre toda a sua vida para receber o que aquela pessoa tem de melhor. Então você faz a mesma coisa, só que faz ainda maior. É a respeito de você entender que essa é a evidência do homem que você nasceu para ser. Viver de tal forma sobre a face dessa terra, enquanto você caminha, que outros te observem e queiram ser como você é. Não é a respeito de botar 10 filhos no mundo natural. É a respeito de se derramar na vida de alguém, ao ponto de que aquela pessoa vai andar como se fosse você andando por aí. E outras gerações vão poder se beneficiar de quem você é, porque alguém recebeu de você as virtudes que você recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de Cristo, porque era o mesmo Espírito sobre cada um desses. Nós temos personalidade, meu irmão, e nossa personalidade não é defeito, a não ser que ela esteja em desequilíbrio. A sua personalidade foi Deus que te deu e Ele não tem problema com quem você é. Agora, se a sua personalidade estiver em desequilíbrio, os defeitos aparecem. Eu não sei se eu já dei esse exemplo, eu dou em todo canto, não sei se eu dei aqui para vocês, mas vai lá, se você não ouviu, ouça pela primeira vez, se já ouviu, ouve de novo, para lembrar. É como uma mesa de som, amém? Tem os graves, tem os médio, agudo, médio, grave, tem o agudo. E todos eles são bons, desde que eles estejam em equilíbrio, desde que eles estejam no lugar certo. O agudo é bom, sem o agudo, fica aquela que ninguém entende o que está dizendo. Mas agudo demais fica aquele negócio que também ninguém aguenta. Ele tem que estar na medida certa, o grave tem que estar na medida certa. E assim é a nossa personalidade. Ser manso é bom. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Agora um cara manso demais, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Nem a mulher dele aguenta. Ele é tão manso, ele é tão manso, pelo amor de Deus. Ou seja, a nossa personalidade só precisa entrar em equilíbrio. E quando eu entro na presença de Deus, Ele me equaliza. Amém? Quando eu entro na presença de Deus, Ele começa a mexer os botões. Ele fala, está vendo isso daqui que você achou que sempre foi um defeito seu? Não é defeito, eu coloquei isso aqui dentro de você. Mas eu vou simplesmente colocar você em equilíbrio. Deus ajusta quem você é. E o próprio Paulo, em inúmeros momentos, ele é ajustado por Deus. Cara, eu acho fantástico, brother, como ele... Por exemplo, ele era o cara que mais batia na questão dos judaizantes, aquela galera que via obrigar as igrejas a ser judeu, a circuncidar e não sei o quê. Mas ele mesmo circuncidou Timóteo, para não dar B.O. Ou seja, ele sabe ser ajustado por Deus. Ele diz, não faça isso, mas deixa eu fazer isso contigo, cara, porque senão vai dar B.O. Aí ele chega em Jerusalém, todo mundo está falando, meu irmão, eles estão falando que você está pervertendo o caminho, mandando ninguém obedecer Moisés. Faz o seguinte, tem 4 caras aqui que vão fazer voto, faz voto você também, rapa a cabeça, paga o teu voto no templo. E Paulo não só faz o voto de judeu, mas ainda paga o dos outros, ou seja, ele sabe a hora de dizer, não façam isso, mas ele sabe a hora que ele tem que fazer, porque é o prudente, amém? Esse é o cara que briga com Barnabé, porque Marcos abandonou eles numa viagem, e Barnabé queria chamar Marcos de volta. E aí Paulo diz, não, esse Marcos aí é um vacilão, não vai andar com a gente. E a briga entre eles foi tão feia, que Barnabé e Paulo se separaram. Barnabé foi embora com Marcos e Paulo ficou com Silas. Só que numa carta lá na frente, Paulo está dizendo, olha, quando vocês vierem, tragam também Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Esse cara sabe ser equalizado. Esse cara, no 1 Coríntios, ele está falando de um B.O. terrível que tinha naquela igreja. Eu estou sabendo que até aí no meio de vocês tem um cara que está pegando a mulher do pai. É isso que está escrito na Bíblia, amém? Tem um cara que está saindo com a mulher do pai, velho. Pensa no B.O., meu irmão. Fala, arranca esse cara do meio de vocês, não sei o quê. Em 2 Coríntios ele está falando, olha, eu quero falar uma parada aqui, perdoa o cara. Tipo, perdoa o cara, tipo, perdoa como se fosse eu. Tipo,
O que você quer que a gente faça? É um cara que sabe ser pilotado na presença de Deus. Deus pode pilotar esse cara. Deus pode equilibrar você. Existe a tua personalidade. Ela em desequilíbrio parece um defeito. Mas se você deixar Deus mexer nos botões, cara, você vai estar bem ajustado, fazendo o que deve ser feito na hora certa. Tem regrinha? Não tem regrinha, meu irmão. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Se você sorrir no tempo de chorar, você está errado. Se você chorar no tempo de sorrir, está errado também. Você tem que fazer a coisa certa na hora certa. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Se inventar de colher na hora de plantar, vai dar ruim. Mas na hora de colher, não inventa de plantar. Ou seja, você tem que estar na presença de Deus e deixar Ele pilotar os seus botões. Porque isso vai ensinar as pessoas que Deus não está dentro de uma caixinha, de que Deus se move e de que cada um de nós é responsável pela sua vida pessoal e seu relacionamento pessoal com Cristo. Não é a respeito de eu fazer um monte de cara dependente de mim, tendo que vir me perguntar com que roupa vai sair ou que tipo de carro deve comprar. Não, meu irmão, ora. O mesmo Espírito Santo que está sobre mim está sobre você. Você sabia que Ele ouve a tua voz e que Ele tem muito para te falar? Não é a respeito de ficar dando peixe para as pessoas o tempo inteiro. É a respeito de dar uma vara e falar, vá pescar, meu irmão. Aí a nossa natureza aparece. Esse é o tipo de evidência que a nossa natureza fica clara. Eu sou um homem, meu irmão, e eu não tenho vergonha disso. Mas eu me envergonho muito do que muitos homens já fizeram e muitas coisas que eu já fiz em nome de uma masculinidade distorcida. Eu aprendi que o homem que Deus espera que eu seja é alguém parecido com Ele. É alguém parecido com Cristo. Porque Cristo veio dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. E Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para isso, dê uma olhada para Timóteo, para que Timóteo lembre vocês como eu sou. E aí, vai, e vai, e vai, e vai. Portanto, eu só queria profetizar sobre a tua vida nessa noite. Se coloca de pé, por favor. Por favor, feche teus olhos. Não tem nenhuma musiquinha de fundo aqui, fica tranquilo, não é para mexer com a tua emoção. Eu quero racionalmente profetizar sobre você. E na presença do Deus a qual eu estou, na qual eu vivo, eu oro para que o Pai esteja pegando cada um de vocês nos braços. Não interessa a idade, cada um de vocês é o menininho do papai, você é o filhinho do papai hoje. Eu oro para que Ele te pegue nos braços. Eu oro para que seja arrancado de sobre a tua vida todo o peso que a sociedade e as cobranças, desde a tua geração, desde o teu nascimento, tudo isso que foi depositado de uma maneira errônea sobre você, e de certa forma te oprimiu. Você não precisa provar quem você é, porque você é. E eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha arrancando cada palavra de maldição que foi liberada sobre você, e no lugar delas colocando as palavras que Ele tem sobre a tua vida. Eu oro para que você seja tão apaixonado por Cristo, que outras pessoas vão se apaixonar pelo seu Deus. Eu oro para que você seja tão submisso a Cristo, que suas esposas adorarão serem submissas a você, porque elas têm um marido submisso ao próprio Deus. Eu oro para que os seus filhos vejam tanta integridade na tua vida, que eles não queiram outra coisa a não ser como você. A não ser como você. Eu quero chamar à existência um povo que conheceu a Deus pela tua forma de caminhar. Eu quero chamar à existência
um povo que vai dar bom, um povo que vai vingar, um povo que vai, enfim, ser uma resposta. E eles aprenderam a caminhar com Cristo olhando você. Eu quero chamar à existência um povo que aprendeu a ler Bíblia contigo, um povo que aprendeu a orar contigo, um povo que aprendeu a chorar na presença de Deus com você. Eu quero chamar à existência homens tão fortes que não tem problema de mostrar suas fraquezas. Homens que conhecem um Deus tão perfeito que não tem problema algum de assumir suas imperfeições. Eu quero chamar à existência aqui nesse lugar uma geração de homens que coloca a sua intimidade nas mãos do Criador e deixa Ele te ajustar para que você dê muito fruto. Eu quero chamar à existência um povo que confia, que crê e, portanto, até no dia da sua morte, vai estar clamando com todo o seu ser e anunciando para o mundo inteiro ouvir quem é o nosso Deus. Eu quero chamar à existência um modo de viver que glorifique a Deus. O Evangelho é muito mais do que simplesmente ser um bom cidadão. Mas não tem como cair na graça de todo o povo se você não for. Eu quero chamar à existência um nível de integridade e de idoneidade. Ser fiel não significa simplesmente ser confiável. Fiel, quando você fala de uma cópia fiel, você está falando de uma cópia igualzinha à original. Ser fiel é ser igual a Deus. É buscar conhecer o seu coração até que o seu coração comece a bater junto com o dele. É buscar conhecer os caminhos do Senhor até que os seus pés andem por esses caminhos. Até que essa seja a sua estrada e não a outra, não há plano B. Eu quero chamar à existência um povo que não olha para trás. Um povo que pega no arado e nunca mais olha para trás. Eu quero chamar à existência uma geração de homens aqui na cidade de Criciúma que vai permanecer, venha o que vier, custe o que custar. Domingo é o Dia dos Pais, e eu me sinto um privilegiado de poder estar falando com vocês antes desse Dia dos Pais. Para aqueles que são pais, eu quero liberar sobre a tua vida que você vai receber presentes do céu. E que você vai ter notícias de pessoas que talvez você nem desse tão crédito assim, mas eles te enxergam como um pai. O seu modo de caminhar está ensinando. A vocês que ainda não são pais, vocês são filhos de alguém. Eu oro para que vocês aproveitem essa oportunidade de honrar aqueles que te geraram, tanto na carne como no espírito. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando a todos, para que, seja o que for que Deus quer que a gente faça nesses dias, a vontade dele se cumpra. Somos membros, muitos membros de um só corpo e a cabeça é Cristo. Sejamos completamente submissos a Ele. Amém? Dê um aplauso a Jesus, que Deus te abençoe. Pastor.